Então, gente, boa noite. Meu nome é Ricardo, sou professor, não só de língua portuguesa, também sou professor de filosofia, de sociologia, de teologia. E aqui venho trabalhando como analista da língua portuguesa. No momento aqui, eu não vou tratar propriamente de aspectos próprios da língua portuguesa, mas senão desse gênero textual que é importante nesse momento da trilha da leitura, né? Que abraçou essa causa importante de contribuir nesse processo de construção da leitura, né? A gente sabe quantas situações difíceis de pessoas, de alunos com dificuldades com a leitura. E a literatura é esse chavão, né? Esse momento fundamental nos estudos que possibilita essa proximidade da leitura e que, por sua vez, possibilita uma melhor escrita. Eu vou falar para vocês dessa temática, né? Que vem tratando, né, dessa literatura de viagem. O termo viagem. O que é o termo viagem? Nós, na língua portuguesa, pode-se complicar um pouquinho, né? Ao tratar se viagem corresponde a substantivo, viagem corresponde a verbo. Bem, viagem, enquanto o ato de realização, é um substantivo, né? A viagem, né? Agora, esse ato de viajar. Agora, quando falamos de uma viagem que aconteceu, que eu vou viajar, né? Que eu começo a conjugar o termo, viagem aí é verbo. Então nós temos essas duas realidades neste momento, né? Esse deslocar-se, esse deslocamento. O termo viagem, se a gente for pegar o dicionário, a gente vai perceber que os dicionários trazem de forma bem clara que viagem é deslocar de um lugar para outro. Esse deslocamento que pode ser próximo ou distante, né? Viagem é fundamental porque viagem não é só um termo da língua portuguesa, né? O ato de viajar, o termo vem de muito tempo, né? O ato de viajar é bem antigo e é a partir das viagens é que nasceram a nossa compreensão de mundo, a nossa perspectiva que nós temos do mundo, das culturas, das tradições, dos costumes. A viagem nos tira do acomodamento, nos leva para lugares diferentes, porque o ser humano, ele necessita desse deslocamento. O ser humano, ele é um ser de movimento. Ele não é um ser pronto, acabado, realizado. Porque é um ser de movimento, então ele precisa deslocar, ele precisa conhecer realidades novas, ele precisa abrir horizontes. Essa abertura de horizontes, ela vai de encontro a nós mesmos no sentido de combater nossas próprias arrogâncias, porque nós muitas vezes fechamos tudo em nosso ponto de vista. E nós sabemos como que o mundo hoje, em relação às circunstâncias de pontos de vista fechados, restritos, tem gerado tantos problemas sociais, tantos problemas políticos, tantos problemas que geraram guerras, que geraram conflitos, como nós estamos vivendo hoje. Quem está lendo de modo virtual, acompanhando de modo online, né, os jornais, a televisão, os noticiários, está trazendo à tona essas circunstâncias que está vivendo a ocupação do Talibã em ambientes onde o seu domínio político é forçado. Então, o ato de viajar, ele nos possibilita fazer uma leitura diferente desta realidade. Perceber que o ser humano, ele é um ser que tem que estar aberto ao diferente. Então, o ato de deslocar para realidades mais distantes, a culturas mais distantes, a ambientes mais longínquos, possibilitou ao homem realizações estupendas. Se falamos de literatura, se falamos de
de literaturas de viagens, é por causa dessas viagens, como as viagens em vistas das grandes expedições, né, com o surgimento das grandes navegações, as viagens passaram a ser mais distantes, a romper mares, né? Quem não lembra das histórias gregas, o medo de romper mares, porque os mares poderiam nos tragar com os seus monstros, e aí o medo de ultrapassar as águas. Então, quando rompe os mares e conhece outras realidades, começamos então a perceber as realidades novas, diferentes, os horizontes novos. E romper com o medo, romper com aquela perspectiva de que o mundo era só do lado de cá, e quando você ultrapassa o outro lado, você percebe que o mundo é mais amplo. Então, se fechar no seu próprio mundo, se fechar no seu próprio horizonte, nos impede de ver realidades novas, nos impede de abrir novas perspectivas. Então, o ser humano, ele precisa de fazer essa experiência de viagem, ele precisa ir mais longe, ele precisa ultrapassar fronteiras, ele precisa romper limitações. Limites não só no ponto de vista territorial, mas limite na sua própria condição, no seu próprio ser. Então a experiência de viagem, os registros, os relatos geraram as literaturas. Esse mar de livros, né, que nós trazemos à tona. Olha, com Marco Polo. Com Marco Polo, ele traz uma realidade do outro continente, da China, para os novos continentes, da Europa para o novíssimo continente. Então, essa realidade de outro mundo chega na sua casa, com o contato que você tem com o livro. Nasce a literatura com essa perspectiva de expedições, com essa perspectiva de viagem, de ir mais longe. Os textos que a gente tem acesso, como as viagens de Gulliver, né? As viagens que vai possibilitando, né, as nossas fantasias, as nossas ficções, as nossas imaginações. Quantas imaginações temos quando nós não conhecemos o outro lado? E a viagem, então, possibilita esse descobrimento, né? O filósofo Friedrich Nietzsche, ele fala do deslumbramento. O grande deslumbramento, quando você envolve com a leitura, quando você envolve com esse mundo de conhecimento que está registrados em letras. Por isso, a viagem, como foi falado aqui, é de épocas tão antigas, como as literaturas tão antigas com a própria escrita. E aí nós temos essa possibilidade de ter acesso à escrita, de ter acesso aos textos, dos textos chegarem nas escolas e os alunos ter essa possibilidade de ter conhecimento deste conteúdo que as letras trazem para nós. Eu fui professor no projeto do IDENE, que trabalhava com alfabetização de adulto. A minha maior emoção foi notar como que uma senhora de 80, 90 anos conseguiu viver na escuridão. A única palavra que ela poderia dizer que conhecia era o número da sua casa e o nome da sua rua. Porque gravou, porque decorou, não porque aprendeu a ler. Então, tirar as pessoas da escuridão, tirar as pessoas do mundo onde eles não conseguem compreender nas leituras, nas letras, esta realidade nova, essa é a grande alegria que a literatura traz. Então, não vamos perder tempo, vamos aproveitar e fazer viagem, porque a viagem, não só de modo virtual, mas a viagem nos livros, a viagem a outros lugares, a outros horizontes, vão transformar, vão modificar o nosso modo de ser e vai nos fazer cada vez mais pessoas novas. É isso aí, gente. Não vamos perder de vista essa oportunidade que a Trilha da Leitura está oferecendo a cada um de nós.